Flávio nasceu em uma família simples da periferia do Rio de Janeiro. Filho de um eletricista e uma dona de casa, cresceu vendo de perto a dureza de quem precisa lutar todo dia para colocar comida na mesa. Aos 12 anos, já trabalhava vendendo enciclopédias com o pai para complementar a renda da família. Enquanto muitos da sua idade jogavam bola na rua ou sonhavam com coisas impossíveis, Flávio aprendeu desde cedo a realidade do esforço, do sacrifício e da disciplina. Aquilo moldou a mente dele. Você já se perguntou o que faria se tivesse vindo de um lugar onde ninguém aposta em você? Onde as opções parecem sempre as mesmas e o destino está traçado para ser medíocre? Flávio olhou para esse cenário e decidiu que não aceitaria aquele script. Mas isso não significa que foi fácil. Durante muito tempo, ele ouviu que estava sonhando alto demais, que era impossível, que ninguém da sua rua tinha chegado lá. E ele ouviu tudo isso calado, como quem absorve, guarda e transforma em combustível. Talvez você também já tenha escutado frases como essas. Já te chamaram de louco por sonhar? Já fizeram você duvidar do seu próprio potencial? Pois Flávio também sentiu isso na pele. Mas havia algo que ele não estava disposto a negociar: sua visão. E foi essa visão que o fez continuar, mesmo quando não tinha dinheiro, apoio ou estrutura. O começo de Flávio Augusto não teve glamour. Teve sim suor, porta na cara e fé cega de que sua hora ia chegar. Com a expansão da Wise Up, Flávio passou a liderar uma equipe cada vez maior. Ele não era apenas um empreendedor, era um formador de líderes. Começou a ensinar seus vendedores a pensar como empresários, a enxergar o aluno como um ser humano com sonhos, e não como um número. Criou um modelo que, ao invés de depender de grandes investimentos publicitários, crescia pela confiança e pela transformação real que oferecia. Foi assim que a Wise Up se multiplicou. Você já pensou que sua maior força pode estar em fazer o básico muito bem feito? Flávio entendia que vender bem não era falar bonito, mas escutar melhor. Ele dizia que todo mundo tem uma dor, e se você escutar com atenção, pode oferecer a solução certa. Esse hábito de escuta ativa foi um dos pilares do seu sucesso. Mas não foi só isso. Ele acordava cedo, lia livros sobre gestão, sobre vendas, sobre psicologia. Era obcecado por entender gente. E quando você entende de gente, você entende de negócios. Flávio também teve que aprender a delegar, a confiar, a formar líderes. E isso não foi fácil. Você já teve medo de soltar o controle? Ele também. Mas ele sabia que grandes empresas não se constroem com super-heróis solitários. Elas nascem de times. E para montar um time forte, você precisa abrir espaço, inspirar e exigir. Ele fazia tudo isso. E com isso, formou uma geração de líderes que replicaram seu método e sua visão por todo o país. Esse foi o verdadeiro crescimento da Wise Up. Com pouco mais de 30 anos, Flávio Augusto tomou uma decisão ousada: vender a Wise Up por um valor que ultrapassava R$500 milhão. Isso mesmo. Um garoto da periferia do Rio de Janeiro, que começou com um cheque especial, agora assinava contratos milionários. Mas por que alguém venderia sua maior criação? Ele dizia: não sou apegado a CNPJs, sou apegado a propósitos. E o propósito dele era muito maior do que uma escola de inglês. Você já teve coragem de largar algo que estava dando certo para buscar algo ainda maior? Flávio teve. E comprou um time de futebol, o Orlando City, nos Estados Unidos. Loucura? Muitos disseram que sim. Mas ele viu o futuro. Sabia que o futebol americano estava crescendo. Sabia que os brasileiros amam futebol. E sabia que poderia transformar o time em uma plataforma de conexão com brasileiros e latinos vivendo fora do país. Enquanto isso, ele criava conteúdo gratuito, palestrava, escrevia livros. Tudo com um único objetivo: despertar mentalidades adormecidas. Ele não queria seguidores, queria multiplicadores. Pessoas que entendessem que a pobreza mais cruel não é a falta de dinheiro, mas a falta de visão. E para mudar isso, ele mostrava que o sucesso não exige condições perfeitas, exige ação, visão e persistência. E você? Está esperando o cenário ideal ou está criando o seu próprio cenário? Flávio provava que, com estratégia e coragem, até o improvável se torna inevitável. Quando Flávio decidiu voltar a ser dono da Wise Up, depois de já ter vendido tudo, muita gente não entendeu. Mas para ele, empreender não era sobre dinheiro, era sobre legado.
Ele viu a oportunidade de retomar o controle e continuar impactando vidas com ainda mais força. A maioria das pessoas foge dos riscos, mas ele os chama de ferramentas de crescimento. E quando todos diziam que o mercado estava saturado, ele enxergava um oceano de oportunidades. Você já pensou em recomeçar algo que deixou para trás? Já teve coragem de reassumir uma missão antiga com uma nova mentalidade? Flávio provava que voltar atrás nem sempre é retroceder. Às vezes, é preparar o salto mais alto da sua vida. No dia a dia, seus hábitos eram simples, mas estratégicos. Acordava cedo, lia constantemente, escrevia para manter a mente clara e revisava seus planos semanalmente. Ele dizia: sem clareza, não há conquista. E mantinha essa clareza com perguntas diárias. Onde quero chegar? O que estou construindo? Quem estou me tornando? E sabe o que mais impressiona? Mesmo com fortuna acumulada, ele mantinha a humildade de aprender com qualquer um. Estava sempre observando, ouvindo, anotando, porque para ele, a arrogância era inimiga da prosperidade. Pense agora, o quanto da sua rotina te aproxima da vida que você diz querer? O que você tem feito todos os dias que mostra para o mundo que você leva seus sonhos a sério? Ao observar o sucesso de Flávio, muitos se perguntam qual foi o segredo, mas o segredo está justamente na ausência dele. Ele nunca acreditou em fórmulas mágicas. Para ele, a disciplina era o verdadeiro diferencial. Enquanto muitos esperavam pela motivação perfeita, ele já estava em campo, executando. A consistência diária se tornou seu escudo contra a mediocridade. Uma das coisas mais marcantes em sua trajetória foi a capacidade de transformar pressão em foco. Durante a expansão da Wise Up, enfrentou dívidas, pressões internas, concorrência agressiva. Qualquer um teria recuado, mas ele respirava fundo, dividia o problema em partes e enfrentava uma por uma. Você faz isso com os desafios que surgem na sua vida? Ou costuma fugir, deixar para depois? Ele também cultivava o hábito de escrever seus objetivos com datas definidas. Não era apenas uma lista de desejos, era uma declaração de guerra contra a estagnação. E todo domingo revisava seus erros e acertos da semana. Segundo ele, quem não mede, não cresce. Já parou para pensar há quanto tempo você não avalia seus próprios passos? Flávio dizia que o mundo é cruel com os distraídos. Por isso defendia rotinas de alta performance. Evitava reuniões desnecessárias, lidava com e-mails apenas em horários específicos e colocava foco total em uma coisa por vez. Uma vida simples com execução extraordinária. Você está disposto a simplificar sua rotina para amplificar seus resultados? Ou está ocupado demais correndo em círculos? Flávio sempre deixou claro que o jogo muda quando você muda sua mentalidade. Ele não aceitava desculpas nem para si mesmo. Quando vendeu a Wise Up pela primeira vez e se tornou bilionário, não tirou férias de anos, nem se acomodou com o conforto. Pelo contrário, reinvestiu, recomeçou, criou novas empresas, voltou para o jogo. E você? O que faria se tivesse atingido um objetivo gigante? Pararia ou continuaria com ainda mais fome? Um de seus lemas era: você nunca será pago pelo que sabe, mas pelo que faz com o que sabe. Isso exigia dele ação constante. Ele não se iludia com cursos, livros e palestras se não houvesse execução. Um hábito comum era estudar uma habilidade por vez até aplicar com excelência no negócio. Ele não era generalista, era preciso, direto, objetivo. Quanto do que você consome hoje está sendo realmente aplicado? Flávio também ensinava algo que muitos ignoram. O medo nunca desaparece, ele apenas muda de roupa. Ele tinha medo de errar, de falir, de não dar conta, mas usava o medo como motor, não como freio. Em vez de paralisar, ele perguntava: qual é o próximo movimento lógico, mesmo com medo? Isso o fazia avançar mesmo quando a dúvida batia à porta. A disciplina emocional era outro ponto alto. Nunca deixava o emocional controlar decisões estratégicas. Treinava isso com silêncio, leitura e oração. Sim, ele também era um homem de fé e usava isso como bússola. E você? Tem deixado seus sentimentos governarem sua rota? Ou já aprendeu a navegar mesmo em mar agitado? A essa altura da trajetória, Flávio Augusto já era mais do que um empresário de sucesso. Era um símbolo de transformação, mas ainda assim ele continuava com os mesmos hábitos de aprendizado. Lia todos os dias,
estudava líderes globais, acordava cedo, anotava metas. Ele sabia que para manter-se no topo precisava agir como quem ainda está começando. E aqui vai uma provocação. Você tem estudado algo novo todo dia? Tem acordado com propósito? Ou está esperando algum milagre sem nenhuma ação? Flávio não deixou que o conforto fosse seu inimigo. Ele continuou inconformado, continuou disciplinado, continuou simples. É esse tipo de mentalidade que separa os que conseguem realizar os seus sonhos dos que apenas assistem aos sonhos dos outros. E a verdade é que a rotina não mente. Ela denuncia o futuro. O que a sua rotina tem dito sobre onde você vai chegar? Ao mesmo tempo em que prosperava financeiramente, Flávio Augusto entendia que seu maior ativo era a liberdade. Não a liberdade que muitos confundem com fazer o que quiser, mas a liberdade de pensar, decidir e agir com autonomia. Foi isso que o fez vender a Wise Up, a escola de inglês que o tornou conhecido, por um valor milionário. E depois, anos mais tarde, recomprar a empresa por menos da metade do preço. Quem faria isso? Alguém que sabe o valor do controle sobre o próprio destino. E você? Tem aberto mão da sua liberdade por segurança? Tem deixado seus sonhos nas mãos de outros por medo de arriscar? Flávio mostra que o jogo da vida não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre comandar o próprio navio, mesmo em mares agitados. Essa coragem, essa clareza de visão, são marcas de quem não vive no piloto automático. Está pronto para assumir o leme da sua jornada. Uma das maiores forças de Flávio Augusto está na sua disciplina brutal. Enquanto muitos falam sobre motivação, ele sempre preferiu falar sobre constância. Todos os dias ele acorda cedo, lê, escreve, estuda, planeja. Não há espaço para desculpas em sua rotina. E talvez essa seja a lição mais dura para quem busca crescer. Não existe sucesso sem esforço contínuo. Ele não construiu uma holding bilionária porque teve sorte. Ele construiu porque agiu quando ninguém via, enquanto muitos dormiam, enquanto outros duvidavam. E você? Quantos dias consecutivos consegue manter uma rotina alinhada com seus objetivos? Qual foi a última vez que você fez algo difícil mesmo sem vontade? A diferença entre o comum e o extraordinário está nos detalhes ignorados. Está na persistência que poucos têm. Está na escolha de fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando. Em sua trajetória, Flávio não só criou empresas, mas formou pessoas. Ele sempre acreditou que o conhecimento liberta. Fundou plataformas como Geração de Valor, justamente para impactar vidas, democratizar o acesso a ideias de alta performance e estimular o pensamento empreendedor. O mais impressionante, ele nunca escondeu os bastidores. Sempre mostrou que o sucesso não é um palco, mas um campo de batalha diário. A pergunta que fica é: você está se preparando como um guerreiro ou está esperando que a sorte te salve? A vida não recompensa os indecisos. Ela responde aos que agem com coragem. E coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Quais ferramentas você tem usado para crescer? Quais crenças tem alimentado diariamente? Flávio construiu seu império com ideias claras e ação contínua. Talvez esteja na hora de você fazer o mesmo. Flávio Augusto nos ensina que sucesso não é sorte, é decisão diária. Ele venceu sem padrinhos, sem atalhos, sem depender do governo ou da aprovação alheia. Construiu seu legado com coragem, foco e uma fé inabalável em seu próprio potencial. O que você pode fazer com isso? Comece com pequenas vitórias. Levante mais cedo. Leia 15 páginas por dia. Tenha clareza de onde quer chegar. Escreva seus objetivos. Ande com quem te desafia. Coma melhor, pense melhor, reaja melhor. Porque o sucesso, como dizia ele mesmo, não é sobre onde você começa, mas onde você decide parar de aceitar a vida mediana. Então levante, haja, lute, haja como quem sabe onde quer chegar. Esse canal é para isso, para que cada história desperte a sua melhor versão. Forte abraço, até o próximo vídeo. E não se esqueça, não desista nunca. Estamos concluindo as nossas melhores versões juntos. O objetivo do canal é multiplicar o bem por meio da conexão e para a evolução coletiva. Que Deus te abençoe poderosamente.